Nos autódromos, a regra é ser o mais rápido possível, correto? Agora imagine um automóvel tão veloz que acabou sendo banido das pistas. Foi o que aconteceu com o Plymouth Superbird de 1970, um dos muscle cars mais icônicos da indústria automobilística norte-americana. Eu já vou te explicar como isso aconteceu, mas antes vou pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho para estar entre os primeiros a curtir os próximos vídeos. Você também pode apontar o seu celular para o QR Code para assinar a 4 rodas. Eu sou Felipe Bitu, antigo mobilista, e hoje estamos aqui no Aras Tuiuti para contar um pouco da história deste e também de outros automóveis que fizeram história em nossas ruas e estradas. O Superbird foi desenvolvido em túnel de vento para demonstrar a superioridade da Chrysler Corporation nas competições da NASCAR. Sua história começa em 1968, quando a Plymouth apresentou o Roadrunner, um muscle car simplificado ao extremo com enormes motores V8, praticamente um carro de pista para uso nas ruas. Pilotando o Roadrunner, o lendário piloto Richard Petty venceu 16 das 49 competições do calendário de 1968, ficando atrás das 21 vitórias da equipe Ford com o modelo Torino. A hegemonia da Ford na NASCAR havia se iniciado em 1963 e parecia não ter fim. Descontente com os resultados da equipe Plymouth, Richard Petty migra para a equipe Ford na temporada de 1969, ocasião em que pilotou o Torino Talladega, um novo modelo com apêndices aerodinâmicos especialmente desenvolvido em túnel de vento. Tanto o Torino Talladega quanto seu primo Mercury Cyclone faturaram nada menos que 30 das 54 provas daquela temporada. A reação da Chrysler foi rápida. Primeiro com o Dodge Charger 500 em 1968. No ano seguinte, com o Dodge Charger Daytona, caracterizado por um apêndice aerodinâmico dianteiro em forma de cunha e uma enorme asa traseira, mais alta que o próprio teto do carro. Em 1970, a Plymouth foi ainda mais longe. Tirou o engenheiro aeronáutico Gary Romer da NASA e o levou para o seu departamento de competições. Ao contrário do que muitos podem imaginar, o Superbird não é uma variação do Charger Daytona. Ele tem dimensões próprias no apêndice aerodinâmico e também na inclinação do suporte da asa traseira. Até mesmo o coeficiente de arrasto aerodinâmico dos dois carros era diferente. 0,28 para o Dodge Charger Daytona e 0,31 para o Plymouth Superbird. Como muitos fabricantes da época, a Plymouth acreditava na máxima vença no domingo e venda na segunda-feira, e não escondia a intenção de trazer Richard Petty de volta para sua equipe. E tal objetivo foi alcançado. Em 1970, Petty voltou para a equipe Plymouth e venceu 18 das 48 provas da NASCAR, pilotando o Superbird. Agora nós vamos conhecer um pouquinho do Plymouth Superbird que qualquer um poderia comprar em 1970. E vamos começar por aqui, pelo trem de força. O Superbird básico era impulsionado pelo V8 Supercomando de 440 polegadas cúbicas, o que equivale a 7,2 litros de cilindrada. Este Superbird está equipado com um dos opcionais mais interessantes da época: 3 carburadores Holley de corpo duplo, que geram 67,7 kgfm de torque, e potência bruta de 390 cavalos. O motor mais potente oferecido era o venerado Hemi de 426 polegadas cúbicas, equivalente a 7 litros de cilindrada. Contava com câmaras de combustão hemisféricas e 2 carburadores de corpo quádruplo que rendiam 425 cavalos brutos. Esse mesmo motor também foi oferecido no Dodge Challenger em 1970, mas isso é assunto para um outro vídeo. Para entender como isso tudo funciona, vamos dar uma voltinha nele. Pesando cerca de 1.700 kg, o Superbird acelerava de 0 a 96 km por hora em 5 segundos e meio. Para tanto, ele precisava contar com uma transmissão à altura. O câmbio era o automático Torque Flight 727 de 3 velocidades ou o Chrysler A833 de 4 velocidades. As suspensões adotavam o esquema tradicional da Chrysler: dianteira independente, com braços assimétricos, barra de torção e barra estabilizadora,
e a suspensão traseira do tipo Hotchkiss, com eixo rígido e molas semi-elípticas assimétricas. Para conter tamanha cavalaria, o sistema de freios do Superbird estava acima da média do mercado norte-americano. Discos ventilados de 11 polegadas no eixo dianteiro e tambores de 10 polegadas no eixo traseiro, servo-assistidos e com duplo circuito hidráulico. Tudo isso era transmitido ao solo através de pneus Goodyear Polyglass F70 e rodas de 14 polegadas. A maioria dos Superbirds saiu de fábrica equipada com um opcional bem interessante: rodas de 15 polegadas e pneus Goodyear Polyglass F60. Durante os estudos em túnel de vento, os engenheiros da Plymouth concluíram que a melhor solução seria utilizar os paralamas dianteiros do Dodge Coronet. O modelo de pista tinha saídas de ar que eram funcionais. Para se adequar ao regulamento da NASCAR, a Plymouth declarou que elas eram apenas um espaço para que a suspensão pudesse trabalhar livremente sem que o pneu encostasse nos paralamas. O teto revestido em vinil era obrigatório em todo o Superbird. Normalmente associado a veículos de luxo devido ao seu isolamento térmico e acústico, o acessório era necessário para ocultar todas as modificações necessárias para deixar o vidro traseiro mais rente à carroceria. Outra modificação aerodinâmica necessária foi esse aplique, destinado a suavizar a junção do vidro traseiro com o terceiro volume da carroceria. Produzida em alumínio, a asa permite um ajuste fino através destes parafusos de fixação. A parte traseira da carroceria recebeu reforços internos para suportar a enorme pressão aerodinâmica sofrida nos circuitos ovais mais velozes, como Daytona e Talladega. O amarelo Lemon Twist foi a cor mais popular do Superbird, respondendo por quase 1/4 da produção total. Ele também poderia ser encomendado nas cores branco, laranja, vermelho, azul e verde. A cor mais rara entre todos os Superbirds é o Pet Blue, que era a cor oficial da equipe Plymouth. O estofamento do Superbird era sempre revestido em vinil, preto ou branco. De série, ele vinha equipado com um enorme banco inteiriço. Essa unidade está equipada com bancos individuais de console, que eram itens opcionais. Outro item muito interessante é o câmbio manual com trambulador Hurst, caracterizado pela sua manopla, que imita a coronha de uma arma de fogo. Outro detalhe interessante do Superbird era a buzina, que imitava o som do Papaléguas, o Roadrunner dos desenhos animados da Warner Bros. O carismático personagem acabou se tornando uma espécie de mascote das campanhas publicitárias da Plymouth. A direção hidráulica era uma das poucas concessões ao conforto, uma vez que o ar-condicionado não era oferecido nem mesmo como opcional. Só que um detalhe colaborava para gelar o suor do motorista: o velocímetro com escala até 150 milhas horárias, o equivalente a 241 km por hora. Nenhuma publicação da época ousou levar o Superbird até o final dessa escala. Mas é certo que as versões menos potentes e com relação de diferencial mais curta eram capazes de chegar aos 210 km por hora em total controle dinâmico. Também é certo que essa aventura duraria pouco tempo. Na velocidade máxima, o Superbird levaria poucos minutos para consumir os 72 litros do seu tanque de combustível. O Dodge Charger Daytona e o Plymouth Superbird venceram quase 80% das provas da NASCAR em 1970. Apesar das 18 vitórias de Richard Petty, o campeonato acabou ficando com Bob Isaac e o Dodge Daytona, devido ao saldo de pontos. Alegando razões de segurança, a NASCAR decidiu que todo modelo equipado com apêndices aerodinâmicos deveria ter a cilindrada do V8 limitada a 305 polegadas cúbicas, o que equivale a 5 litros de cilindrada. Tal medida decretou o fim do Dodge Charger Daytona e do Plymouth Superbird. Em 1971, Richard Petty continuou correndo pela Plymouth, só que foi obrigado a disputar o campeonato com o Roadrunner convencional. O sucesso das pistas acabou não se repetindo nas vendas. Para fins de homologação, mais de 1.900 unidades do Superbird foram produzidas, e boa parte delas acabou encalhando nos concessionários. Há relatos de Superbirds que foram reconvertidos em Roadrunners, com a remoção da asa traseira e do apêndice dianteiro. Hoje, o valor médio de um Superbird oscila em torno de $200 mil. Exemplares em mau estado necessitando de restauração podem chegar até metade desse valor, enquanto que os mais raros em estado excepcional já superam a casa do $500 mil. Nada mal para um ícone da cultura automotiva norte-americana, merecidamente homenageado no filme de animação Carros.
Nele, o personagem Rei é um dos campeões da Copa Pistão e é dublado por ninguém menos que Richard Petty. Esse foi o primeiro vídeo da série Clássicos. Se você curtiu, comente e compartilhe com seus amigos. 4 rodas. Aqui se faz jornalismo. Tchau e até o próximo vídeo.